Nesse vídeo, a gente vai continuar aquela playlist sobre como avaliar os exames. Dessa vez, a gente vai falar desses aqui, ó, das radiografias de articulações. E eu já fiz alguns vídeos sobre avaliação específica de raio-x, vou deixar no cards aqui em algum lugar, mas eu nunca falei exatamente o protocolo que eu sigo para avaliar uma dessas, né, uma das articulações. E apesar da provocação que eu deixei na capa desse vídeo, eu acho importante a gente seguir aí o caminho do meio, né? Nem achar que o mundo vai terminar com o advento aí dos algoritmos de inteligência artificial e também não ser ingênuo de achar que nada vai acontecer, que a gente não vai enfrentar algumas mudanças aí no modo como a gente trabalha. Eu sou um cara mais otimista e tendo a pensar que elas vão ser muito mais positivas. E enquanto isso, eu acho importante a gente, de fato, discutir um pouco sobre como laudar radiografias. Ele é um método que cada vez mais a gente lauda com maior volume e com menos tempo, mas isso não significa que a gente deva fazer isso de maneira mal feita. E, portanto, nesse vídeo eu vou trazer a minha visão de como eu laudo e como eu encaro isso na prática. Vamos ao vídeo. Muito bem, a todos que estão chegando aqui agora, meu nome é Paulo Agnolito, eu sou médico radiologista e nesse canal a gente discute os principais temas da radiologia musculoesquelética, a área nobre da radiologia. Então se você tem interesse nesse conteúdo, considere se inscrever ativando o sino de notificação aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Vamos lá, preciso bater a nova meta que são 2.000 inscritos, me ajuda aí. Então pessoal, começando a avaliação de um raio-x de uma articulação, a gente entende ou deve se lembrar que basicamente um raio-x de articulação ele vai ser composto de uma incidência em AP e uma em perfil. E basicamente todas as regiões do corpo eles vão ser feitas em AP e perfil, isso falando sobre técnica radiográfica, né? Com exceção basicamente da mão e do punho que vão ser feitas em PA e perfil. E uma parte muito importante é a gente identificar as incidências, porque de fato aí quando a gente cai na vida prática, principalmente clínicas e serviços mesmo de radiologia, que lidam com fontes pagadoras diversas e principalmente relacionadas a convênio, é importante que a descrição das incidências, ou pelo menos quantas incidências foram feitas, conste no laudo. Quem está aí acostumado a trabalhar na vida sabe que por motivos de não constar isso no laudo, às vezes o raio-x ele é bloqueado ou glosado, né, que é o termo que o convênio usa para não fazer o repasse daquela pagamento, né? E isso relacionado então a um laudo que não bate exatamente com as incidências. Então uma parte muito importante é a gente inicialmente identificar essas incidências, como eu falei. E aí, partindo exatamente para a interpretação, pessoal, eu faço basicamente aquele caminho que eu costumo fazer em radiografias como em geral, né? Eu vou seguir com o meu olho todos os ossos, né? Todos os reparos ósseos. Então eu vou instintivamente passar o meu olho em todos esses reparos ósseos aí que eu estou mostrando e vou na minha cabeça identificando, por exemplo, então aqui é a diáfise, aqui é a metáfise do fêmur, que é o epicôndilo femoral medial, o côndilo femoral medial, a incisura intercondilar, côndilo femoral lateral, epicôndilo lateral, patela aqui bem centrada no fêmur e o mesmo para a tíbia. Então, diáfise, metáfise, platô tibial medial, espinhas tibiais, platô lateral, fíbula, diáfise da fíbula. Com isso, eu garanto, pessoal, que eu olhei, que eu passei, né, o olho em todos os reparos ósseos ali e que eu não vou deixar de ver alguma estrutura, alguma alteração importante. E antes de trocar de incidência, né, faço lá aquilo que eu chamo de dezoom, que é tirar o zoom assim, a gente dá uma olhada no exame de uma maneira panorâmica, aí sim buscando alterações de partes moles, alterações extras aí, né, da estrutura óssea, que às vezes a gente fica muito focado no osso e acaba de fato esquecendo aí de dar essa olhada mais panorâmica e passaria algum achado mais importante aí de partes moles. E na incidência em perfil, pessoal, é exatamente a mesma coisa que eu faria. Então eu passaria o meu olho e repetiria, eu não vou falar aqui tudo de novo, mas eu repetiria toda aquela sequência que eu fiz no plano coronal ou no AP, né? E agora com a possibilidade de avaliar a patela aí com maior detalhes. E um recado que eu gostaria de deixar aqui, pessoal, é que a avaliação da radiografia, na verdade, eu faço ela dessa maneira que eu estou fazendo aqui, ó.
ela é uma avaliação mais dinâmica, ó, em que eu vou olhando, né, com a mão, entre aspas, aí, com a mão janelando, né? Então eu posso dar um pouco de zoom, tiro zoom, faço isso de uma maneira dinâmica. Eu de fato não avalio o raio-x de uma maneira estática dessa maneira, eu fico a todo momento ali, ó, trabalhando com a imagem para que eu consiga extrair o máximo possível de detalhes, né? Então é isso que eu vou fazer. E aí também no perfil eu vou dar aquela dezoom também com o mesmo intuito daquele que eu fiz lá no AP. Então, colocando as duas incidências novamente aí na tela, para a gente... Pessoal, eu queria fazer uma pausa e pedir para que, se você estiver aprendendo alguma coisa com esse vídeo, se ele agregou alguma informação importante para você, que você de fato deixe um like aqui embaixo, porque eu andei estudando e aprendi que essa é uma das formas mais importantes a partir da qual o YouTube entende que é um conteúdo relevante e sai entregando ele para mais pessoas. Poder discutir uma outra coisa agora extremamente importante, que é sobre a confecção do laudo, né? Então, o laudo de raio-x, ele é para ser um negócio muito simples, né? Basicamente, a estrutura de um laudo de raio-x é composta por 3 parágrafos, né? Um parágrafo que a gente vai dar uma noção sobre o estado da mineralização desse paciente, e aqui cabe uma discussão sobre isso. A gente sabe que o melhor método para ver mineralização óssea, o método mais indicado para a gente ver mineralização óssea não é a radiografia, é de fato a densitometria óssea. Então, na melhor das hipóteses, a gente dá uma impressão bastante subjetiva sobre um status da mineralização do paciente. E como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso basicamente olhando para a espessura da cortical, né? Quanto mais osteopênico, osteoporótico esse paciente esteja, mais essa cortical tende a ficar afilada, e obviamente a gente não deve confiar entre aspas, na cor do osso, né? Quanto mais escuro, mais preto o osso esteja, mais osteopênico o paciente será. Isso de fato é uma mentira, né? Porque a gente pode aí a todo momento, ó, janelar, né? E aí com isso eu estaria falseando aí alterações da mineralização. Então, basicamente, o que eu mais levo em conta é a espessura da cortical, e isso você pode, obviamente, lançar a mão de medidas, mas não vale a pena, você vai, com o tempo, pegando um pouco de olho nesse sentido. É claro que você pode dar uma olhada, entre aspas, dar uma roubada e ver qual é a idade do paciente e levar isso de fato em consideração, mas vejam que a gente está discutindo algo extremamente subjetivo e que, se você tiver dúvida, é melhor você simplesmente não falar isso no seu relatório, né? Ou você pode suprimir essa frase do seu laudo, ou então você pode ir para algum dos lados aí, sabendo que o raio-x de longe não é o melhor método para você fazer essa decisão. Mas então, um dos parágrafos do laudo de raio-x estaria relacionado aí, então, à densidade ou à textura óssea também. Tem gente que gosta de falar como textura óssea, tem gente que gosta de falar como mineralização. Ambos são razoavelmente corretos, a gente não vai entrar em discussão aqui sobre terminologia exata do que isso significa, mas é bastante cristalizado o termo textura ou então o termo redução da mineralização, então mineralização óssea adequada. O segundo parágrafo do nosso relatório aí, ele acabaria ficando então separado para a gente falar das estruturas ósseas como um todo. Então todas as alterações, sejam elas fraturas, sejam elas intesófitos, sejam elas luxações, qualquer coisa que vai existir nesse raio-x, a gente vai encaixar nesse segundo parágrafo aí, que seria esse parágrafo que consta sobre estruturas ósseas, e que, se ele estiver normal, a gente vai falar estruturas ósseas normais. E o terceiro parágrafo do raio-x vai ser sobre os espaços articulares, que a gente vai dar uma noção se eles estão preservados ou se eles estão reduzidos. Propositalmente aqui eu trouxe um exame em que há uma preservação completa dos espaços articulares, né? Então, o joelho a gente tem acontecendo, né, entre aspas, na mesma espaço anatômico, 3 articulações, que são elas: fêmuro-tibial medial, a fêmuro-tibial lateral e a fêmuro-patelar. E essas articulações, elas têm capacidade de se degenerar, ou elas têm, entre aspas, direito de se degenerar em velocidades diferentes, já que o fêmuro-tibial medial tem o menisco dele, o fêmuro-tibial lateral tem o menisco dele, e o fêmuro-patelar não tem o menisco, mas ele tem uma cartilagem bastante espessa, mas que é bastante solicitada aí ao longo da vida, então geralmente é uma que começa a degenerar bem mais cedo.
Então eu posso ter um paciente que tem o compartimento femorotibial lateral completamente preservado e o femorotibial medial com sinais de degeneração, ou mesmo com o fêmur patelar também com sinais de degeneração. Então, o terceiro espaço do meu relatório seria, o terceiro parágrafo do meu relatório seria relacionado aí, então, aos espaços articulares. E faço aqui uma consideração sobre conclusão em laudos de raio-x, né? Existem serviços que têm o costume de fazer uma conclusão em absolutamente todos os exames, existem serviços que não têm esse costume, produzem laudos mais descritivos. E a minha postura, o que eu gosto de fazer com raio-x é o seguinte: se eu tenho algo de útil para concluir, se eu descrevi coisas e que essas coisas vão me levar a alguma conclusão, aí sim, de fato, eu uso o ID na conclusão no meu relatório. Agora, se eu sinto que eu simplesmente vou repetir informações, ou seja, eu descrevi algumas coisas, e se eu for literalmente fazer um Ctrl+C e Ctrl+V e copiar aquelas informações na conclusão, ou mesmo se eu for escrever muito parecido com isso, aí eu prefiro deixar o meu laudo mais descritivo. E eu faço isso dessa maneira, já que a gente sabe, né, como eu disse no começo do vídeo, que a gente lauda cada vez mais em maior volume os raios-x e com o tempo cada vez mais escasso. E eu não vou entrar aqui em discussão sobre remuneração do laudo de raio-x. Eu estou simplesmente sendo prático e objetivo, dizendo que se eu acho que eu vou repetir informações, eu suprimo a minha conclusão. E eu, além disso, tendo a fazer laudos mais descritivos / conclusivos. Em que sentido? Eu vou mostrar já alguns casos de alterações, mas eu tendo a fazer da seguinte maneira: eu tendo já a colocar, por exemplo, diante de um caso de artrose, ao invés de eu dizer que tem osteófito, que tem redução do espaço articular e tal, eu já digo de uma maneira mais descritiva e conclusiva, dizendo: alterações degenerativas do joelho caracterizadas por etc, 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 de modo que o meu laudo fique descritivo e conclusivo ao mesmo tempo, e isso faz com que eu não tenha que repetir as informações, como eu disse. E obviamente eu não tenho a intenção de esgotar todas as alterações radiográficas ou que a gente pode flagrar num raio-x de articulação numa aula única. Mas eu gostaria de discutir aqui com vocês uma das alterações mais importantes, se não a mais comum, do sistema musculoesquelético, que é a doença articular degenerativa, também conhecida aí como osteoartrite ou também osteoartrose. E eu gostaria de discutir aqui os comemorativos principais dessa doença, né? Que são 3, que vale muito a pena a gente sair dessa aula lembrando, que são eles: osteófitos marginais. Como a gente consegue ver aqui, percebam que às vezes você tem que dar um zoom maior para você identificar esses osteófitos, né? Então, no compartimento femorotibial medial e no compartimento femorotibial lateral. E aqui também compartimento femoropatelar, proeminentes osteófitos, tanto na tróclea quanto na patela. O segundo comemorativo bastante importante da doença articular degenerativa da osteoartrite é a esclerose ou alterações fibrocísticas subcondrais, que a gente consegue ver muito melhor aqui no compartimento femorotibial medial. E o terceiro comemorativo é a redução assimétrica dos espaços articulares, que a gente consegue ver principalmente aqui no compartimento femoropatelar. Então, esses 3 achados em conjunto, osteófitos marginais, esclerose ou alterações fibrocísticas subcondrais e redução assimétrica dos espaços articulares, configuram aí pra gente a osteoartrite ou a doença articular degenerativa. Em resumo, pessoal, é dessa maneira que eu lido no dia a dia aí com laudos de radiografia. Eu tento ser o mais conciso e objetivo possível, lembrando sempre de uma máxima, de que menos é mais. Era isso, um abraço e até a próxima.